fazer aula uma vez na semana, ela 3 horas. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Boa noite, gente. Já vamos começar, tá? Aí, como é que acontece? Obrigada. Gente, boa noite. Vamos começar nossa aula de hoje, hein? Vamos começar pela chamada, né? Quem está presente? Tamires. Boa noite, Tamires. Boa noite. Tirar máscara, né? Porque eu estou aqui sozinha, não sei por que estou de máscara. Eu estava dando uma outra aula presencial, né? Por isso, esqueci de tirar máscara. Mayra, boa noite. Tudo bom? Vamos ver, tem 8 participantes. Vamos ver quem mais está aqui, né? Daniele. Marcelo. Marcelo já apareceu, né? Vamos lá. Tamires. Luana. Laís. Isso, então, Daniele, Laís, Luana, Tamires, Marcelo e Mayra, né? Então, boa noite a todos, gente. Vamos começar hoje a aula? Hoje a gente vai falar de 2 temas muito interessantes e recorrentes, né? Quem tem criança aí, que é a hemorragia nasal. Acontece muito, é bem frequente em criança, né? Então, vamos começar com uma frase hoje. Como foi o final de semana? Como foi a passagem de semana? Deu tempo para estudar, para fazer atividade? Conforme vocês forem fazendo, gente, vocês vão enfiando para a Érica, viu? Do CRA. Então, vamos começar com uma frase que diz o seguinte: quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima dos seus sonhos, né? Através do nosso estudo, a gente alcança nosso objetivo, né? A gente progride na carreira profissional, a gente progride como ser humano, na vida pessoal. Então, o estudo é importante no nosso dia a dia. E o que a gente viu na aula passada, né? Convulsão e a manobra de Heimlich. O que é convulsão, né? Crise convulsiva, muitas vezes confundida com ataque epilético, né? Que a pessoa começa a se debater, começa a babar, e aí é só aguardar uns 5 minutinhos, lateralizar a cabeça, proteger essa cabeça, né? Imobilizar a cabeça, ter cuidado para não debater esse corpo nos locais que tiver objetos pontiagudos, afastar as pessoas de perto para a pessoa respirar melhor e aguardar passar a crise. Chamar um socorro, né? Se a crise não passar, levar até um pronto atendimento especializado. E a manobra de Heimlich? Para que serve a manobra de Heimlich? Para desafogar, né? Uma criança, um adulto. Não estou conseguindo te ouvir direito, o áudio está muito baixo para mim. Com algum pedaço de carne, né? Então, para isso que serve a manobra de Heimlich. Gente, quem tiver com o microfone ligado, por favor. Tamires, você está com o microfone ligado, meu bem? Fecha aí o microfone, porque eu acho que está dando interferência. A Daniele falou que não está dando para ouvir direito.
Então, vamos para o próximo, né? Então, hoje a gente vai ver o quê? Vamos ver hemorragia nasal e pressão arterial, né? Por que acontece essa hemorragia nasal? Quais são os parâmetros normais da pressão? Qual é uma hipertensão? Quando é uma hipotensão? O que pode causar isso, né? E hemorragia também. O que pode causar hemorragia? Então, gente, a hemorragia... A hemorragia, né, também chamada de epistaxe, né, de rinorragia, é um sangramento nasal, que pode ser local, né, ou com uma desordem do organismo. Alguma coisa lá dentro não está bem. Pode ser intensa vascularização, né? Às vezes estoura algum vasinho lá, né? Algum vasinho se rompe, vasinho pequeno, e aí dá esse sangramento. Ou por uma fragilidade da mucosa também, né? A parede do vaso é fraquinha, acaba rompendo, e aí ocorre esse sangramento nasal. Por uma diminuição da pressão atmosférica, né? Local muito seco, ou a pessoa está em local muito alto, né? Por algum corpo estranho, introduzir algum corpo estranho no nariz, pode ocorrer um ferimento, e aí dá uma hemorragia. Uma fratura de base de crânio. Quando a pessoa tem um acidente que corre uma fratura de base de crânio, também pode desenvolver uma hemorragia nasal. Altas temperaturas, muito calor, nesse clima nosso, anda muito quente, o sangue, né, agita lá e acaba dando uma hemorragia. O que mais, gente? O que deve ser? Deve ser estancado. Muitas vezes, a gente com estancamento local, né, a gente tapa o nariz, assim, segura por 5 minutos, né, em forma de pinça, cabeça nunca para trás, viu? Que é perigoso afogar, principalmente a criança, né, sufocar no sangue e acontecer o engasgamento. Então, a gente mantém a cabeça um pouco para frente, pinça o nariz por 5 minutos, segura e estanca essa hemorragia, né, o mais rápido possível, para evitar um sangramento excessivo. Se a gente vê que não passa, a gente chama o socorro e encaminha por um tratamento especializado no pronto atendimento. Então, gente, a hemorragia nasal ocorre muito em criança, né? Muito, é muito comum. E no adulto também, nesses casos que eu disse, por excesso de calor, por rompimento de vaso. E o que a gente deve fazer para socorrer essa vítima, né? O que eu vou fazer para socorrer essa vítima de hemorragia nasal? Eu tenho que fazer com que essa vítima fique mais tranquila, né? Essa vítima tem que manter a calma. O que eu vou fazer com essa vítima? Eu vou tranquilizar. Calma, tá tudo bem, né? Essa é a função do atendente de farmácia. Muitas vezes a pessoa chega na farmácia com sangramento desesperado. Você é o primeiro socorro que ela tem pela frente. Então, você deve manter a calma. Ó, calma, tá tudo bem. Nós vamos cuidar de você, vai ficar bem, ok? Fica tranquilo, procura manter a calma. Eu tô aqui, eu vou socorrer você. É isso que a gente deve estar fazendo com a pessoa, manter tranquilidade. Afrouxar a roupa, de repente é um homem, está com uma camisa, com uma gravata. Procurar falar para a pessoa, ou auxiliar ela a afrouxar a roupa, né? Em volta do pescoço, às vezes um homem geralmente usa camisa abotoada, pedir para soltar. Sentar a vítima, viu, gente? Senta a vítima numa cadeira, de forma que ela fica confortável. Procurar o quê? Não elevar essa cabeça, não fazer esse movimento. Porque tenta engolir a saliva com a cabeça para trás para você ver. Você vai encontrar dificuldade, você não vai conseguir deglutir, então você vai sufocar. Mesma coisa vai acontecer com o seu cliente. Então, mantenha a cabeça um pouco para frente, não precisa abaixar muito. Pressiona de 3 a 5 minutos em forma de pinça com o dedo, né? Se você for fazer isso no cliente, usa luva, viu? Não esqueça da precaução universal usando luva. Se você tiver uma compressa lá com gelo, com água fria, coloca sobre a narina da pessoa, né, para pressionar. Uma compressa com água gelada, né? Caso não para, o que você vai fazer? Vai pegar gás, né? Tem lá gás limpa, gás estéreo na farmácia, vai fazer um rolinho com a gás e vai introduzir na narina da pessoa. Vai deixar quietinho lá por 3 a 5 minutos, vai pinçar por fora e vai ver se parou esse sangramento, tá?
E que é importante? É importante encaminhar essa vítima para uma assistência qualificada. Por quê? Porque requer investigação. Qual foi a causa desse sangramento? Então, precisa de um atendimento médico, precisa passar num atendimento qualificado para a pessoa estar investigando o que causou esse sangramento. Foi só por causa do calor? Será que rompeu um pequeno vaso? Ou será que está acontecendo alguma coisa lá dentro do organismo? De repente, eu posso estar tendo uma hemorragia intracraniana, que é mais difícil, mas pode ser possível, né? Mais raro, mas não é impossível. Então, nós vemos isso daí, é a forma de cuidado. Essa foto aí mostra a mulher, né, com uma criança, segurando por trás, né, tampando o nariz. Olha como deve ser, né? A gente tem na foto aqui, nessa primeira foto, a mulher estrancando seu próprio sangramento, né? Pegou o dedo em pinça, colocou até a narina e segurou. Ficou quietinha com a cabeça levemente para frente e segurou durante 3 a 5 minutos. A segunda foto aponta o quê? A gente lá, atendente de farmácia, introduzindo gás, né? Faz um rolinho e coloca o gás, que a gente chama de tampão nasal, tá? É muito usado em procedimento cirúrgico, quando a pessoa faz rinoplastia, vai fazer plástica de nariz, ou desvio de septo, né? Alguma cirurgia no nariz, o médico usa muito esse tampão nasal, que é para estrancar o sangramento. Então, a gente também pode estar fazendo esse tampão nasal. No caso de sangramento, introduz nessa narina e mantém lá. Esse outro tá um menininho aqui, né, de forma... Tá errado a cabecinha dele para trás, ó, tem até um X nessa figura. Não pode pôr a cabecinha da criança para trás. O que muita gente, às vezes, na escola, fala, ó, a criança está com o nariz sangrando. Às vezes, a pessoa fala, põe a cabeça para trás. Não se deve fazer isso, porque pode sufocar essa criança e ela engasgar com o próprio sangue. Porque quando a gente inclina a cabeça para trás e tenta engolir a saliva, a gente não consegue. Coloca um gole de água, alguma coisa, e tenta engolir com a cabeça para trás. Você afoga, você engasga. Então, nunca faça isso com alguém que está apresentando um sangramento nasal. Pelo contrário, cabeça um pouco inclinada para frente, para que esse sangue possa escoar de forma que a pessoa não sufoque no próprio sangue. Olha o certo, o menininho está lá com gelinho, né, de forma brincando, não precisa ser um gelo. Se for um gelo, colocar num saquinho, envolver numa toalha, numa compressa, numa gás, para não pôr direto, né, para não queimar a pele. E outra narina com o tampãozinho, né, tampando, estancando esse sangramento. Então, gente, sangramento nasal é bem comum, tá? Muito comum e acontece em criança, em adulto. E a gente está acompanhando o capítulo 11, tá? Para quem está aí com a apostila, quiser acompanhar, o sangramento nasal, a hemorragia nasal está no capítulo 11, página 51 da apostila de primeiros socorros, tá bom? Da apostila de primeiros socorros. Então, vamos lá ver, né? Resumindo, né? Essa é a hemorragia nasal, esse sangramento nasal. O que a gente vai ter lá? A gente vai ter nesse capítulo, né, que sangramento nasal é, sim, muito uma intercorrência de urgência. Você pode pensar que não é urgência. Sangramento nasal é urgência, sim, porque a gente, de primeira mão, não sabe o que está acontecendo. A gente não vai poder investigar, a gente vai poder estancar o sangue, mas a gente não vai conseguir ver de imediato o que causou esse sangramento. Então, é importante a gente tentar estancar esse sangue, né? Pode ser uma desordem grave sistêmica. Eu não sei se está tendo uma hemorragia cerebral, né? De repente, um AVC hemorrágico. Eu não sei o que está causando esse sangue. De repente, a pessoa sofreu algum acidente, bateu o crânio, caiu, bateu a cabeça. Então, é importante a gente estar tentando estancar esse sangramento e estar encaminhando para um serviço de urgência. Se for um simples vaso que estancou rapidinho, passou o sangramento, ou por causa do calor, às vezes a pessoa é hipertensa. É hipertenso, fica muito no sol, o que acontece? Sangramento nasal. Aí a gente deve estancar esse sangue e orientar a pessoa que procura o médico posteriormente, para ver a causa disso. Né? Se é recorrente, se não é recorrente. Tem muita gente que tem sangramento recorrente e não procura o serviço médico. E é importante a gente procurar a causa desse sangramento.
Agora, se for uma coisa mais grave, que o sangramento não parar, mesmo com todas essas manobras, com a gente fazendo pinçamento da narina durante 3 a 5 minutos, a gente fazendo taponamento dessa narina, e mesmo assim não passar esse sangramento, a gente tem que chamar um serviço de urgência, chamar o SAMU, chamar o bombeiro, e encaminhar essa pessoa até um serviço médico especializado, ok? Então, a gente tem que levar em conta, né? Que se esse sangramento ocorre com frequência, se não ocorre com frequência, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Né? Vamos lá ver o porquê, né? Como que a gente socorre essa vítima. Vamos fazer uma pequena, breve revisão, né? O que pode causar, como é chamado esse sangramento nasal. A gente viu que o nome científico do sangramento nasal é epistaxe, né? Ah, o cliente está sofrendo uma epistaxe ou uma rinorragia, né? Às vezes a gente recebe um termo médico e a gente não sabe o que significa. Sangramento nasal é chamado como termo técnico de epistaxe ou rinorragia. Pode ser local, por uma desordem do organismo, pode ser por uma intensa vascularização lá no local que o nariz é muito vascularizado, pode romper algum vazio, ou alguma fragilidade mesmo da mucosa, ou uma diminuição da pressão atmosférica, né? Às vezes a pessoa vai subir uma montanha, escalar um pico, uma altitude grande, né? Tem várias cidades aí do exterior que tem uma altitude grande, ocorre esse sangramento, porque o organismo sente essa mudança de ambiente. Alta temperatura como baixa temperatura, grandes altitudes, numa crise hipertensiva também, ocorre muito esse sangramento, pode ser um AVC hemorrágico, né, causando esse sangramento aí, então é importante a gente ficar atento da causa desse sangramento nasal, dessa hemorragia, estancar esse sangue o mais rápido possível, a fim de evitar, né, a quantidade excessiva de sangue. Então, a gente viu também a forma de socorrer essas vítimas, né? Tranquilizar essa vítima, manter a calma, é o mais importante, tá? A gente observar, ficar atento no momento da hemorragia. A gente vai poder observar a quantidade dessa hemorragia. Tá pouca, tá intensa, como tá esse sangue? Tá sangue vermelho vivo, né? Não tá parando de sangrar, tá aumentando, então tem que ficar atento. O que mais? Afrouxar as roupas dessa vítima, deixar que essa vítima fique mais tranquilo, né? Fique mais calmo, relaxado, encaminhar a vítima com uma assistência técnica, né? Então, tudo isso é uma forma importante de estancar essa hemorragia, tá, gente? Vamos lá, entrou agora mais pessoas, né? Entrou o Danilo. Vamos ver quem mais entrou aqui. O Diego, né, que não estava. Boa noite para os que entraram agora, Danilo e Diego. Então, a gente está falando hoje de hemorragia nasal, hipertensão. Na segunda aula, a gente vai ver as causas da hipertensão, o motivo dessas hipertensão, né? É muito importante vocês participarem da segunda aula, porque uma das causas do sangramento nasal, e muito importante e grave, é causado quando a pessoa tem hipertensão, né? Níveis elevados de pressão alta, causa sangramento, sangramento intenso, levando a hemorragia séria. Nós vamos ter lá também, para fazer na página 52, uma simulação. Simule um atendimento a uma vítima com sangramento nasal. O que você vai fazer nessa simulação? Está na página 52 da apostila. Ó. A gente dá para identificar lá, abaixo de um resumo, página 52 da apostila. Simule um atendimento a uma vítima. Vou poder dar medicação para essa vítima com sangramento nasal? Não, né? A priori, não. Porque a gente tem que encaminhar para um serviço médico especializado, ele que vai poder prescrever uma medicação para controlar esse sangramento e controlar a causa desse sangramento. Primeiramente, eu vou fazer o estancamento, vou fazer o tamponamento dessa narina para eliminar o ocorrido no local, né? Naquele momento. E, posteriormente, vou encaminhar até essa vítima até um serviço de urgência, né? Serviço especializado,
para que possa fazer a investigação da causa desse sangramento. Então, a priori, não vou poder estar medicando esse cliente. Só vou fazer o estrangulamento desse sangramento nasal local. E vou poder o quê? Vou poder conversar com esse cliente, vou poder ver o que aconteceu que levou esse sangramento. Eu posso fazer um exame clínico, né? Uma anamnese nesse meu cliente. Vou poder estar perguntando, o senhor estava no sol, em temperatura elevada, bateu a cabeça, vou ver o nível de consciência desse cliente. Ele está consciente, está orientado, está sabendo falar o nome, está sabendo me contar o ocorrido, né? A história certinho lá do que aconteceu. Então, significa que, às vezes, ele pode até falar, acho que rompeu um vaso. Aí você já vai saber, né, se esse vaso é de pequeno calibre, se é de grande calibre, pela quantidade de sangue que está saindo dessa narina. Gente, acontece sangramento em criança, em adulto, em idosos, em deficiente, né? Todo tipo de pessoa está sujeito a esse sangramento. Criança, às vezes, é mais comum. Por quê? Porque os vasinhos ainda estão frágeis, né? Estão sendo formados, são fragilizados, a mucosa do nariz deles ainda é fininha, né? O tecido fininho, então rompe com mais facilidade. Criança brinca mais, agita mais, fica mais exposta ao sol, então pode ocorrer mais vezes em crianças, o que é comum. No adulto já não é tão comum. As causas já devem ser mais investigadas, né, com maior critérios. Por quê? Porque o adulto pode acontecer por uma hipertensão, uma pressão alta, né, que às vezes está causando esse sangramento, por um AVC hemorrágico, que é um acidente vascular hemorrágico. O adulto pode ter batido a cabeça, ter uma hemorragia intracraniana que levou esse sangramento nasal, ou ele ficou em temperaturas elevadas mesmo e acabou acontecendo esse sangramento nasal, viu? Então, a hemorragia nasal, gente, é muito importante a gente estar investigando a causa que levou esse sangramento. Por isso, a gente deve estar investigando no momento, através de exame clínico, através de uma anamnese, conversando com o meu cliente e depois indicando posteriormente ele para um atendimento especializado. Se o sangramento não parar, vou encaminhar imediatamente para o serviço de urgência. Vou estar chamando o SAMU, vou estar chamando o corpo de bombeiro. Aí, se o sangramento parar, vou orientá-lo para procurar um médico especialista da área. De repente, um otorrino, se ele não tiver acesso ao otorrino, que é a pessoa responsável para cuidar das vias aéreas superiores, né, que a gente viu isso, do nariz, da garganta, é um otorrino que é indicado para isso. Ele pode estar procurando um clínico, né, se ele depender de um serviço público, e o clínico vai estar encaminhando ele para um otorrino. A gente tem que ver as causas, aferir essa pressão, viu, gente? É importante. Chegou um idoso lá, ou um adulto, o que você vai fazer? Mesmo na criança. Criança também desenvolve hipertensão. Hoje em dia, com os fast food da vida, os enlatados, os alimentos contêm conservantes, grandes níveis de sódio. Então, a criança desenvolve hipertensão também. É importante, no momento de estancar esse sangramento, a gente está aferindo essa pressão. Vê lá se os valores estão dentro dos parâmetros normais, de acordo com a idade, né? E está investigando o que está acontecendo com esse cliente. Se a pressão estiver alterada, a gente tem que dar um sinal de alerta para esse nosso cliente. Falar, olha, a sua pressão está alterada. Provavelmente foi isso que causou o sangramento, né? Essa hemorragia nasal. Agora, se não aconteceu nada mais grave, se você investigou, aferiu a pressão, perguntou para ele se não bateu a cabeça, se não está passando mal, se não está com tontura, está com nível de consciência bom, provavelmente foi um vaso local que rompeu. Ou excesso de sol, né, fez com que acontecesse uma pressão na parede desse vaso e acabou rompendo um vasinho. Na qual é só estancar e caminhar para o serviço médico, está procurando serviço médico para poder estar investigando isso, viu, gente? É muito importante. Então, a hemorragia nasal, sangramento nasal, também está ligada lá com a hipertensão arterial. A gente viu que a hipertensão arterial tem seus valores normais, né? Os parâmetros que a gente vai ver já na próxima aula, que é 12,8, aconselhável até 14,9, num idoso até 15,9, né?
e pode estar causando, quando passa acima desses valores, o que acontece? Há muitas vezes sangramento, hemorragia nasal. O que a gente deve fazer a priori, quando a vítima chega lá na farmácia, pede socorro para você, atendente de farmácia, é tranquilizar. Porque aí a pessoa ficando calma, essa agitação da parede dos vasos, desse sangramento, nessa corrente sanguínea, vai também acalmar, vai tender a diminuir. A pessoa se sentindo calma, tranquila, bem apoiada, vai ajudar no estancamento desse sangramento. Mesma coisa com as roupas, afrouxar essas roupas, o homem, se tiver de gravata, se tiver com a camisa fechada, ou mesmo a mulher em época de frio, às vezes abotoa bem, aperta o pescoço. Não devemos deixar assim, deve deixar a pessoa sentada, relaxada, tranquila, com as roupas frouxas, né? Não devemos deixar a pessoa assoar o nariz, viu, gente? Porque isso provoca o aumento do sangramento nesse nariz. Fala para ela, não, ó, procura não suar o nariz, não assue o nariz. Procura manter o nariz tapado, faça o pinçamento do nariz, ó. Aperte com os seus 2 dedos, indicador e polegar, a ponta do seu nariz, evitando que o sangue saia, né? Fazendo assim um estancamento local, porque cria uma barreira, né? E o sangue acaba se estancando. Pode fazer uma compressa com água fria, se tiver um gelo, colocá-la no saquinho, envolto de uma toalha, coloca sobre esse nariz. Nunca peça para dobrar essa cabeça para trás, coloca um pouquinho a cabeça sempre inclinada para frente, uma ligeira pressãozinha lá sobre o nariz de 3 a 5 minutos. Caso não para, coloque a gaze, né? Se não para, coloque a gaze no local. Por que a gaze no local? A gaze no local, porque dessa forma vai ajudar a pessoa, né, a estancar esse sangramento. Se não parar, coloque a gaze no local. Põe a gaze. Se você viu que o sangramento parou, gente, não fica tirando, porque pode voltar a sangrar, tá? Então, orienta a pessoa a deixar esse tampãozinho aí por um bom tempo, né? Como faz o cirurgião quando opera a narina, não deixa passar de um dia para o outro. Então, às vezes é um vasinho lá que rompeu, então faz esse taponamento, deixa um pouquinho, né? Evita que a pessoa tira esse tampão do nariz, pede até para muitas vezes para ir para casa com esse tampão, fala para estar observando, né? Ou manda para o serviço médico com tampão no nariz, ok? Não tira não, deixa assim, parou o sangramento, tá com o pincelamento, fala, ó, se você conseguir respirar pela boca e manter esse pinçamento, mantém um pouco assim, 3 a 5 minutos. Aí vai observando, se vê que deu uma paradinha, coloca lá o tampão, né? Vai observando se estancou realmente esse sangramento. Nunca coloca essa cabecinha para trás, como está aqui na figura desse menininho, porque senão você pode ocorrer o sufocamento, né, dessa criança, afogar com seu próprio sangue, isso não é legal. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de socorro da vítima, porque é muito importante o socorro dessa vítima. Essa vítima tem que se sentir apoiada, tem que se sentir tranquila, tem que se sentir à vontade. E como a gente viu, esse capítulo de hemorragia nasal antecede o capítulo de hipertensão arterial, que pode ser uma das causas do sangramento nasal. Então, a gente tem que ficar bem atento a ferir essa pressão, tanto da criança como do adulto, tá? A criança tem aparelhos específicos, né, que são menores, braçadeiras menores, e adulto também tem os aparelhos específicos. Chego lá com sangramento, vou aferir, vou investigar. Será que não foi uma hipertensão, uma crise de hipertensão que ocasionou essa hemorragia, essa pressão alta? E a gente vai ver, então, na página 51, é um capítulo curtinho, que dá para vocês fazer uma revisão em casa, tá lendo, que tem uma atividade para ser feita, né? Simule um atendimento da vítima com sangramento nasal, que a gente viu, chegou lá no balcão, a vítima com atendimento nasal. O que você vai fazer? Vai receber essa vítima, vai ver o nível de consciência dessa pessoa, vai levar essa pessoa até um local tranquilo, né? E vai fazer o quê? Vai sentar essa pessoa de forma confortável. Se tiver com uma roupa apertada,
vai pedir para afrouxar essa roupa. Se for gravata, se for botão, vai pedir para estar abrindo, afrouxar essa roupa da pessoa, vai pedir para fazer o pinçamento desse nariz, tá? O pinçamento da narina, né? Com o próprio dedo, de 3 a 5 minutos, vai colocar o tampão de gás nessa narina e vai ficar observando. Enquanto isso, vou conversar com esse cliente. Será que ele é hipertenso? Né? Ele tem alguma patologia? De repente, ele é um cliente que já teve até um AVC. E quem garante que não repetiu? Um AVC hemorrágico, né? Que está acontecendo lá. Alguma hemorragia lá intracraniana. Então, é muito importante o exame clínico e anamnese desse cliente durante o meu atendimento de hemorragia e sangramento nasal. Porque é através da investigação que eu vou ver o nível de consciência, vou ver a causa que levou a esse sangramento e procurar encaminhar esse cliente logo em seguida para um serviço de urgência, né? Para um atendimento médico para investigar a causa desse sangramento. E só posteriormente essa pessoa vai poder tratar a causa do sangramento, né? Então, o atendente de farmácia vai poder indicar o seu cliente com um atendimento médico especializado, que no caso, uma urgência ou um otorrino, imediatamente, porque é um serviço de urgência, gente, e ocorre com frequência. Nas escolas, com sol quente, alta temperatura, criança correndo bastante, sempre acontece sangramento nasal e causa desespero nos inspetores de aluno, né, nos professores, até mesmo nos pais. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. Se a escola liga e fala, olha, seu filho está com uma hemorragia nasal, está com sangramento, você se desespera. Não é motivo de desespero, mas é motivo de investigação e é motivo de controle, de socorro imediato. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas. Muitas vezes, na escola, a pessoa pede para levar a cabecinha para trás. Já tive muito aluno que perguntou, na escola do meu filho, eles pediam, eu trabalhei numa escola, ou na escola do meu filho, pediam para pôr a cabecinha do meu filho para trás. Está certo, professora? Não está certo. Está errado, porque a gente viu hoje na aula, você pode fazer um teste aí na sua casa, se você colocar a sua cabeça para trás e tentar deglutir, engolir qualquer alimento, você vai sufocar, você vai engasgar e vai poder piorar essa situação, né? Então, a criança também pode engasgar com o próprio sangue, o adulto, o idoso. Então, nunca peça para ele levar a cabeça para trás. Sempre estender um pouco essa cabeça para frente, de forma que o sangue possa estar escorrendo, né? Possa estar aliviando a quantidade de sangue nesse local, sem poder estar levando esse sangue para dentro do organismo, né? E sim devemos expelir esse sangue, mas nunca peça para a pessoa assoar o nariz. Esse tipo de atitude também está errada, porque a pessoa suando o nariz, ela vai estar provocando mais ainda este sangramento. E, na verdade, a nossa intenção é estancar esse sangramento, fazer com que ele pare de imediato para a gente poder encaminhar essa pessoa com suporte médico. Você tomando essas atitudes, você com certeza vai ganhar a confiança do seu cliente, vai poder estar fidelizando o seu cliente lá na farmácia. E ele com certeza vai voltar para você com a receita médica, ou a receita do hipertensivo, ou a receita de alguma medicação, né? Ele vai querer tratar a causa disso com você, que deu os primeiros socorros para ele, que pôde auxiliá-lo e ajudá-lo, que fez um papel tão importante num momento de urgência. Então, gente, procura fazer em casa aí para mim e enviar para a escola a simulação de um atendimento, com as suas palavras, viu? Com as suas próprias palavras. Se você atender lá na farmácia uma vítima com sangramento e hemorragia nasal, o que você vai fazer com essa vítima? Você viu nesse capítulo que está na página 51, capítulo 11 da apostila de primeiros socorros? O que fazer numa vítima de sangramento e hemorragia nasal? Então, responde para mim com as suas palavras, porque cada um tem seu jeito de atender, né? É importante eu aferir a pressão dessa pessoa, para ver se essa pessoa é hipertensa? É importante eu estar fazendo pinçamento dessa narina? É importante eu pedir para a pessoa introduzir a cabeça um pouco para frente, para evitar que ela sufoque, que ela afogue nesse sangue? É importante eu investigar, aferindo a pressão dessa pessoa, perguntar se essa pessoa, o nível de consciência dessa pessoa, se ele está consciente, se ele está orientado, se ele está sabendo onde que
que ele está? O que aconteceu que antecedeu esse sangramento? Será que ele estava no sol? Muitas vezes pode estar trabalhando na lavoura, né? Ou será que ele estava em alta temperatura? Muita gente também trabalha em câmara fria, em setores frios, né? O que está acontecendo com essa pessoa? Ou será que foi um simples vaso que rompeu lá? De repente é um simples vaso que estava lá fragilizado e aconteceu o rompimento. Você também tem que perguntar se não teve uma batida, né? De repente ele teve algum acidente lá, bateu o crânio, né? Ou teve um acidente de carro, um acidente de moto. Se essa for a causa, devemos ficar preocupados e imaginar, né, num traumatismo intracraniano causando esse sangramento aí. Olha a gravidade desse problema. Então, sangramento nasal pode ser de um simples rompimento de vaso até mesmo um traumatismo intracraniano. Por isso é bom a gente ficar bem atento. Você, atendente de farmácia, deve ter uma visão clínica para isso. Fazendo exame clínico, fazendo uma anamnese, conversando com esse cliente, aferindo essa pressão, ver o que antecedeu a esse sangramento, o que ele estava fazendo no momento do sangramento. O senhor estava no sol, de repente trabalha na área azul, aí o dia inteiro andando no sol, ou trabalha na lavoura, ou trabalha numa câmara fria de frigorífico, altas temperaturas também causam sangramento. Ou hipertenso, de repente esqueceu de tomar um remédio de pressão. Muita gente sai na correria e esquece de tomar remédio de pressão e nem percebe que a pressão elevou, porque temos aquele paciente que é assintomático, que está com a pressão elevada e não percebe. Então, é importante estar ferindo essa pressão no momento do sangramento e hemorragia nasal, porque pode ter sido também a causa que levou esse paciente a ter essa hemorragia, esse sangramento no momento. E encaminhar logo em seguida a um serviço especializado, né? A uma urgência médica, porque a gente não vai ter exames especializados para estar fazendo na hora. E é importante uma investigação clínica desse caso, para que ele descubra a causa dessa hemorragia, a causa desse sangramento. Então, a gente vai ficando por aqui, né, pedindo para vocês fazer a atividade do número 1, né, da página 52 da apostila, que é a simulação do atendimento de um cliente que aparece lá na farmácia para ser atendido com uma hemorragia, um sangramento nasal. Em seguida, a gente vai estar vendo a hipertensão arterial, a hipertensão, a hipotensão, né? Os valores dentro do parâmetro normal, os valores fora do normal, em adulto, em criança, quais são as causas dessa hipertensão, quais os motivos, né? Quais os sintomas quando a pessoa está com hiper e com hipotensão, quais os primeiros socorros que eu vou fazer para esse cliente lá da pressão arterial alta, né? Do hipertensivo ou do hipotensivo. E daqui uns minutinhos a gente vai voltar. Então, vamos voltar às 9 horas, né? Com essa aula de pressão arterial. Vamos tirar todas as dúvidas a respeito da pressão arterial. É muito importante a presença de vocês, porque isso vocês vão ser comumente abordados para poder estar resolvendo o problema de hipertensão arterial, estar aferindo essa hipertensão, essa pressão arterial. O atendente de farmácia é muito procurado para ver a respeito de pressão arterial, tanto na instrução como na prática. Então, nós terminamos de ver agora, né, a hemorragia arterial, a hemorragia nasal, né? A hemorragia nasal pode ser causada também por uma hipertensão, por uma pressão arterial elevada. Então, nesse capítulo, que foi o capítulo 11, terminamos de ver a hemorragia nasal, né, o sangramento nasal. E deixo aqui para vocês um forte abraço, até daqui a pouco. E conto com vocês para estar fazendo atividade da página 52, viu, gente? Que é a simulação do atendimento de uma pessoa com uma hemorragia nasal, ok? Então, já vamos cair no nosso vídeo, né? O vídeo vai sair, vai interromper. E aguardo vocês às 9 horas para a gente ver o capítulo número 12, que é sobre pressão arterial. Um capítulo muito importante na vida do cotidiano, na rotina do atendente de farmácia, ok? Um forte abraço.